O vestiário do Internacional repercutiu o empate contra a equipe do Galo pelo placar de 0-0, mas mais do que isso, o ambiente em relação a problemas que foram divulgados na última semana. As cobranças foram confirmadas pelos agentes do vestiário, comissão técnica, grupo de jogadores e também direção, que enxergaram um lado positivo dentro dos descontentamentos que existem dentro do vestiário colorado. O auxiliar técnico Emiliano Dias, por exemplo, chegou a dizer que, se for necessário sair na mão, sairão, para que o Inter conquiste o seu objetivo de fugir desta parte de baixo da tabela. A comissão técnica deu uma perspectiva positiva em relação ao desempenho contra o Galo, mas admitiu que a situação atualmente é uma merda e isto dificulta mais o nível de desempenho dos jogadores dentro de campo. Emiliano Dias também citou Eduardo Cudê e revelou conversas que possui com o técnico argentino que atualmente trabalha no futebol espanhol, José Olavo Bisol. Deu entrevista coletiva e assumiu erros do departamento de futebol ao longo desta temporada. Gabriel Mercado citou o episódio envolvendo D'Alessandro e Bernabei e colocou a sua opinião a respeito destas desavenças dentro do elenco. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 2 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa, obviamente, falando sobre o jogo. O Inter empatou pelo placar de 0-0 contra a equipe do Galo Mineiro. Um resultado que é ruim, que desagradou o torcedor, que vaiou a equipe ao final do confronto, em especial pelo desempenho, pelo contexto da partida, onde o Inter teve um jogador a mais durante 75 minutos e não conseguiu marcar. Eu dou detalhes a respeito da atuação do Internacional no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal para saber quem jogou bem, quais foram os problemas, quem jogou mal e quais as dificuldades que o Inter vem enfrentando nestes compromissos, em especial nesta partida contra a equipe do Galo, tá? Mas eu já quero repercutir o vestiário colorado após o confronto. Ramon e Emiliano Dias gostaram da partida, porque entenderam que a postura foi diferente, que muitas finalizações foram feitas. Eles destacaram o número de mais de 20 finalizações contra 3 apenas do Galo Mineiro e entenderam que o Inter deveria ter sido merecedor da vitória. Entenderam que o goleiro do Atlético Mineiro foi o melhor jogador em campo e isso foi muito destacado por parte da comissão técnica, tá? Eu contestei uma situação envolvendo a este ambiente ou esta perspectiva positiva que foi dada pela comissão técnica, que é justamente o ponto de vista do torcedor. Isso porque em determinado momento da entrevista coletiva, Emiliano Dias falou e respondeu uma pergunta feita pelo Leonardo Moll, repórter da Rádio Bandeirantes. Ele perguntou para o Moll se o Moll gostou da atuação, o Moll disse que não, e o Emiliano Dias disse: olha, que bom que eu vejo futebol diferente de ti. E eu questionei a ele, o torcedor não gostou. Ele fica feliz também em saber que ele vê futebol diferente do torcedor. E o Emiliano traçou um paralelo, dizendo que, olha, a gente sabe que o torcedor está insatisfeito pela condição que o Inter está, pela posição que o Inter está, mas aqui a gente precisa ser um pouco realista, que a nossa situação é uma merda. Essas foram as aspas ipsis literis de Emiliano Dias, que disse que a situação é uma merda e que precisa de uma união total para que se atravesse, né, este ano de 2025, para que aí no fim do ano se analise quem serve, quem não serve, quem tá bem, quem tá mal. Mas o torcedor precisa abraçar, no entendimento de Emiliano Dias, o time neste momento para que o Inter possa sair desta situação que, de acordo com ele, é uma merda. E Vaia acaba não ajudando no entendimento do Emiliano Dias. Ele chegou a dizer que tem conversas quase que diárias com Eduardo Cudê, ex-técnico do Internacional e que atualmente está no Alavés da Espanha. E que nessas conversas o Tchatcho sempre diz para ele que o Inter é um time para brigar na parte de cima da tabela e não na parte que está atualmente. E que ele sabe disso, mas esta é a situação que o Inter está e a situação que o Inter
precisa sair neste momento e entende que isso faz com que seja um pouco mais difícil também o nível de atuação do Internacional. A comissão técnica também foi questionada sobre cobranças, tá? O Lucas Colar questionou a comissão técnica sobre as informações que vazaram do vestiário do Internacional sobre problemas no vestiário, discussões a partir de cobranças. E a fala do Emiliano Dias, ela foi emblemática neste tema, tá? A gente vai ouvir aqui o que falou o auxiliar técnico colorado ao ser perguntado sobre o descontentamento por cobranças que pode existir dentro do vestiário do Internacional. Como em toda família, você deve brigar com sua família também. E se aí, quando você fala cara a cara o que tem que falar, não há problema. Uma coisa é falar de las costas. Mas se aqui falamos de frente, não tem problema nenhum. E a alguno le gusta que... A ninguém le gusta ser cobrado, a mí tampoco, a él tampoco, a ninguém. Mas en futebol tem que acontecer. Porque estamos jugando con la historia muy grande de un time muy grande en el Brasil y el mundo. Entonces, si tienen que salir a las manos con alguno, vamos a salir a las manos con alguno, no hay problema. Y va a ficar lá dentro. Lo extraño que vocês sepan, porque eso lá dentro, ahí es complicado. Pero en el sentido de anímico, juro que yo estaba preocupado para este jogo. Porque lá hicimos un juego horroroso. A nivel todo, a nivel actitud, a nivel jogo, a nivel briga, a nivel fuimos un desastre. Y hoy da la respuesta que dieron, a nós nos anima mucho. Y las brigas van a seguir estando. Las brigas van a existir porque las brigas son positivas para el fútbol. Si tienen que cobrar, porque el problema es cuando ninguém se cobra con ninguém. Ahí es como que están todos en la cómoda, vengan a hacer su trabajo, van, pegan su salario y van embora. Ahí está fugido. Mas si hay cobranza, y si hay cosas, porque las cosas quieren salir. Y el grupo quiere salir. Y eso es lo cierto. ¿Respondí? Se for necessário sair na mão, vamos sair. Uma fala forte do Emiliano Dias, que praticamente confirmou que tudo aquilo que se noticiou em relação a problemas do vestiário ou a discussões do vestiário que ele não enxerga como problemas era verdadeiro, tá? E que o que incomodou ele foi o fato disso ter vazado. Mas o fato de acontecer não incomoda, porque ele acha que é necessário brigar, é necessário discutir internamente para que o Inter saia dessa situação. Uma posição muito interessante do auxiliar técnico colorado Emiliano Dias, tá? Ele falou que é óbvio que às vezes não gostamos das cobranças, mas é isso aí e vão tentar fazer de todo o possível para que o Inter possa sair desta situação, tá? Um outro ponto que eu vou abordar amanhã aqui no canal e que ficou subtendido na fala do Emiliano Dias foi ao ser questionado sobre a mudança na escalação. Ele tirou o Carboneiro e colocou o Borré. E ele disse: vai jogar quem estiver com vontade. Não há polêmica. Vai jogar quem estiver com mais vontade, quem correr mais. Pareceu uma crítica ao Johan Carboneiro, tá? E amanhã eu vou dar mais detalhes em relação a isso, porque existiu um certo descontentamento da comissão técnica do Internacional. Mas repercutindo o vestiário colorado, depois da entrevista coletiva do Ramon e do Emiliano Dias, José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, também foi falar com a imprensa. Ele começou com um pronunciamento agradecendo ao torcedor, contestando algumas situações da arbitragem, mas depois se abriu para questionamentos, tá? E nessa entrevista coletiva, alguns assuntos mais periféricos foram tratados, mas o Bisol admitiu que erros foram cometidos. E a todo momento que a gente questionava ao Bisol sobre a qualidade do trabalho do departamento de futebol, ele se esquivava e dizia: olha, vamos falar disso depois. Não é um momento de caça às bruxas, de acordo com o Bisol. O que conversa com aquele discurso dado pelo presidente Alessandro Barcelos nesta semana, de que sim, haverá caça às bruxas, mas não agora. Isso vai acontecer depois, no final do ano. O importante agora é sair dessa situação. E o Bisol foi na mesma linha que o presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista coletiva, mas admitindo que muitos erros foram cometidos para que o Inter estivesse nesta situação e que entende-se que existem falhas no trabalho que foi feito, tá? Na zona mista, poucos jogadores falaram, um deles foi Gabriel Mercado. E o Gabriel Mercado respondeu uma pergunta do Bruno Flores, repórter da Rádio Gaúcha, pontual e muito precisa. O Bruno Flores questionou ao Mercado sobre o desentendimento ou a cobrança feita por D'Alessandro a Alexandro Bernabé, que gerou um descontentamento por parte do lateral esquerdo argentino.
E isto foi colocado para o Gabriel Mercado, uma das lideranças do elenco, responder. E a gente ouve aqui o que falou o zagueiro colorado. Lo que posso falar es que cobranza aquí tem siempre, no solo esta semana, porque nós somos muy conscientes del tamaño de la camisa que estamos representando, sabemos que estamos en falta, no soy yo que voy a resolver esa situación, más siempre como una de las lideranzas, mi postura es de contagiar, levantar el grupo para cima, saber que estamos en una situación difícil y que vamos a salir de esa juntos. Y cobranza va a tener siempre, es lo que ahora Emiliano y Ramón falaron, ¿no? Tener ese coraje para poder salir de esa situación intentando jugar bien como lo hicimos hoy. Gabriel Mercado também não desmentiu a cobrança que aconteceu e o desentendimento que aconteceu. E aparentemente o vestiário do Inter está indo na mesma linha, de que, cara, sim, teve cobrança, sim, teve descontentamentos, sim, não tá tendo muita harmonia, mas essas brigas são necessárias e justamente para tirar o Inter dessa situação. O vestiário está indo nesta linha, de que está brigando por necessidade para tirar o Inter desta situação. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Você está falando com o Rei das Coroas, tá? Rei das Coroas. Acertei o resultado do Grêmio, 2-0 pro Corinthians, abri 31 de vantagem e disparei no ranking das coroas do Debate Raiz. Mas, nesta segunda-feira, a gente vai ter pela Série A do Campeonato Italiano, Lazio e Cagliari. Odds da Lazio 1.62, empate 3.55, Cagliari 5.8. Tem também Premier League, Sunderland contra Everton. Odds do Sunderland 2.6, empate 3.05, Everton 2.65. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!